Olá, eu sou a Dora Kramer e esse é o nosso programa de todas as quartas-feiras, Não É Bem Assim. Eu discuto com os meus amigos hoje o ano de 2023. Como o ano começou, como o ano está acabando. E quem são os meus amigos? Marcelo Madureira, Pedro Paulo Magalhães e Márcio Fossi. E você, que vai ficar aí porque o programa vai começar. Vamos lá? Nesse 2023, que no Brasil começando, né? Com 8 de janeiro. Uma semana da posse, já começando, e vamos ter uma comemoração de 8 de janeiro agora para marcar este ano. Isso nos remete ao primeiro ano do governo Lula, né, Marcelo? Eu acho importante comemorar 8 de janeiro, mas acho que também mais importante, que para mim ainda não ficou claro, quem foram os reais responsáveis pela tentativa de golpe e qual foi o envolvimento das Forças Armadas nessa tentativa de golpe. Isso aí, para mim, continua em aberto e é fundamental que seja esclarecido com a maior seriedade. Você fala reais responsáveis assim, porque os executores, o pessoal da Baderno que estava lá, o depredador, está todo mundo preso, todo mundo, nem sei se é todo mundo, mas boa parte, preso, condenado em processo. O que falta, também entraram um pouco nos patrocinadores, já tem patrocinador, né? Eu quero nomes e sobrenomes e os grandes patrocinadores. E os inspiradores, você quer, porque o patrocinador é o povo que deu dinheiro, mas o inspirador. Ele está falando de Jair Bolsonaro, é isso? E não, de militar. Quais são os militares? Porque eu acho que não é todas as Forças Armadas que estavam envolvidas nisso. Tanto que se o alto comando tivesse envolvido, poderia ter havido, né? E, em segundo lugar, eu acho que também grandes figuras do empresariado, do poder no Brasil também têm envolvimento, têm culpa no cartório, isso tem que ser esclarecido, até para que não haja de novo esse tipo de tentativa. Tá certo. E o primeiro ano... A gente sabe uma coisa? O que me remeteu agora, a gente falou do 8 de janeiro, o que o 8 de janeiro é? É um filho da polarização. Totalmente. É um filho, né? E ela, Pedro Paulo, como é que ela andou nesse período que a gente está aqui analisando? Eu acho que começa com essa excitação da polarização, com a tentativa de golpe, né? Quer dizer, que é o extremo da polarização. Vou resolver no braço, vou resolver do meu jeito, não quero saber de instituição nenhuma, vamos para frente. Mas eu acho que, primeiro, por um lado, eu acho que até o próprio 8 de janeiro, por outro lado, ofereceu ao governo entrante do Lula uma oportunidade ímpar, né, que ele acabou não usando, que era de conseguir aglutinar em torno dele as forças democráticas, ampliando mais a base, ampliando a atitude, né, política dele, né, e que poderia ter consequências diferentes. Ao contrário, uma frente ampla real. O que a gente viu foi ele, continua e até hoje, excitando a polarização. Ele nunca recua. Então, por exemplo, você vê agora, no final do ano, convidou até o presidente do Banco Central para ir no churrasco lá de confraternização como um membro do governo, né? Mas começou o ano falando barbaridade do cara, porque o cara vinha... porque o Roberto Campos Neto vem do governo, foi nomeado pelo Bolsonaro. Ao contrário disso tudo, foi fundamental no resultado econômico do país a firmeza que esse rapaz que está no Banco Central teve. Então, a polarização ela é estimulada por uma cabeça política que só pensa, infelizmente, no poder. Porque a polarização, ela trabalha o poder, ela não trabalha o benefício de ninguém. Ela vai atrás do poder, né? Porque eles se alimentam nisso, na busca pelo poder. Eu, Lula, prefiro o Bolsonaro porque com ele é mais fácil conquistar o poder. E vice-versa, né? Daí outro filho da polarização é o choque, né, das forças tectônicas, né, das massas tectônicas que vai rolar ano que vem entre o legislativo e o judiciário. O judiciário que você acha caudatário, que acha o garantidor da democracia, contra o legislativo. E eu acho que o judiciário não entendeu bem qual é o papel dele, não o judiciário, mas as pessoas que estão ocupando lá. O Supremo, estamos falando do Supremo. Mais exatamente o próprio Dias Toffoli, Gilmar Mendes e outros. Agora, o Pedro Paulo falou do começo do ano, teve uma pessoa, e eu vou passar aqui para o Márcio Fossi, que é um homem
do empresariado. É um homem que mais fácil circula em todo canto, gente, mas ele sabe o que se passa. Porque o Pedro Paulo falou da diferença, né, do Campos Neto, o tratamento do Campos Neto e tal. E o Fernando Haddad, que é um cara, olha só, um ministro que carregou sozinho o negócio da austeridade fiscal, porque teve que enfrentar um presidente, o PT e tal. Teve essa diferença também, né, Márcio? Vamos que lá. ele era Então, no começo e o que... Nós entramos aqui falando do 8 de janeiro, que foi o ápice de uma burrice coletiva inacreditável, do envolvimento de milhares de pessoas na história, alguns culpados, alguns inocentes. Mas o que me chamou a atenção é que antes de nós estamos no dia 27 de dezembro. No dia 27 de dezembro do ano passado, estávamos concluindo a equipe de transição, na qual se votou o orçamento do presente ano, de 23. Quer dizer, foi uma coisa importantíssima e que dali gerou toda a expectativa em relação ao que aconteceria no Brasil como um todo a partir de 1º de janeiro. Um dos aspectos é que tinha aqueles acampamentos em frente às unidades militares, que a gente parecia que era uma gozação, era uma bobagem, um troço, deixa eles lá. Folclórico, assim, esquisito, né? Mas inédito, boba. Então, não era, na realidade, era uma consolidação, um empreendimento que queria uma coisa, não permitir que o Lula tomasse posse. E em tomando posse, que depois fosse em seguida derrubado. E que se convocasse novas eleições, com voto impresso, auditado, aquelas coisas todas, na qual o Bolsonaro poderia ser candidato de novo. Isso é que estava graçando ali naquele negócio todo e que foi engordando o pensamento. Financiado, com certeza, mas ao mesmo tempo, enfim, com envolvimento ideológico bobo. Muito bem. Agora, na transição, apareceu a indicação do ministro Fernando Haddad para a coisa. O empresariado, que você falou, achou horrível. Achou lamentável. Puxa vida. O setor político também, viu, Márcio? Todo mundo achou ruim. É a pior indicação, né? É a pior indicação. O PT, inclusive, achou horrível. Não, o PT também achou horrível, porque eles gostariam que fosse um economista petista. O PT. Guido Mantega. A Aloysio Mercadante, para ser bonzinho. Guido Mantega, ninguém pensou nisso, porque no time da Dilma e tal, tiveram que dar outro jeito. Mas o Aloysio Mercadante, ou aqueles caras lá de São Paulo. Postman, enfim, qualquer um. Mas foi o Fernando Haddad, que não sendo economista, parece que tem luzes de curso de economia também. Fez alguma coisa. Tinha sido ministro no governo anterior, tinha sido prefeito de São Paulo não conseguindo a própria reeleição, tinha sido candidato a presidente da República com desempenho marginal, afinal de contas ele não era do ramo para presidente da República, substituindo o Lula contra o Bolsonaro naquele momento. Então parecia uma figura menor. E se mostrou depois, no exercício do cargo de ministro da Fazenda, dos mais expressivos e importantes ministros da Fazenda do nosso tempo. Fernando Haddad, o ministro do ano. Sem dúvida alguma, sem dúvida. Eu não teria nenhuma dificuldade. Como é que ele trabalhou? Não, a própria indicação dos principais nomes do Ministério da Fazenda foi frustrante, porque não tinha o Pércio Arida, não tinha, entendeu, os nomes que tinham assessorado a equipe de transição através do Geraldo Alckmin, que presidiu a equipe de transição e chamou os economistas do nosso tempo, meio tucanos, meio Fernando Henrique, os outros mais recentes e tal. Então, nenhum daqueles foram nomes mais ou menos desconhecidos trabalhar na cúpula do Ministério da Fazenda, exceto o Bernard Rappi, que já tinha trabalhado antes e que foi depois o responsável pela reforma tributária. Mas, de qualquer forma, aquilo foi frustrante e começou mal. Quando você diz que o Lula desconsiderou o Fernando Haddad, o Roberto Campos Neto, foi um horror. Foi mal educado, disse que ele era um mau brasileiro, esse cidadão e tal, aquelas coisas todas. Motivado por quê? Pelo PT, pelo ranço tradicional petista, que tem que ser contra qualquer coisa que seja, enfim, organizada em termos de economia. Era o que sobrou do desastre que foi a Dilma Rousseff, né, na parte da economia. E Guido Mantega e essa coisa toda. Então, a expectativa no âmbito da economia é essa. De um ano para outro, há uma surpresa positiva. Não só pelos resultados em termos de inflação, em termos de desemprego, em termos de relações cambiais e de comércio exterior, em termos de desempenho junto ao Congresso, porque o Haddad encarou aquele centrão lá para conseguir votar um arremedo, ou pelo menos a reforma tributária possível,
daquele jeito, mas teve vitórias pontuais no orçamento, etc., etc., baseado na sua própria capacidade de liderar de um lado e do outro e de convencer o presidente da República que ele estava certo. E no meio da o PT. história ainda leva uma rasteira do presidente, quando o presidente fala Sim. aquilo sobre a meta fiscal, dizendo que não vai se cumprir. Mas, pelo balanço que o Márcio faz a partir da figura do Haddad, se eu compreendi, Márcio, com todos perdas e ganhos, trancos e barrancos, um saldo foi positivo, amplamente positivo na economia. Não, ele é um homem forte do governo. Não, e aí na economia, porque a figura do Haddad, ela sintetiza, digamos assim. Se você analisar, o governo Lula não teve nenhuma bandeira importante ao longo desse ano, nenhuma grande vitória. Tanto que eles quiseram capitalizar a reforma tributária no afogadilho do ano para ter alguma coisa para contar, para ter alguma história para contar. Foi uma iniciativa do Congresso. Mas depende muito das leis da legislatura próxima e consolidar essa reforma através das leis complementares. Eu queria passar, Pedro Paulo quer falar uma coisa. Não, é só comentar que o Haddad conseguiu ser o algodão dessa história, quer dizer, ele conseguiu ter uma atitude política para poder conviver com as críticas do Lula, que são de retórica, que o Lula é assim. O Lula está muito mais importa muito mais o discurso do que a razão. Né? Ele não está preocupado em vender ideias 100% corretas, ele está preocupado em captar a popularidade sempre. E o Haddad, então, batia no Campos Neto, o Haddad ia de algodão e mantinha, porque tinha consciência de que o Campos Neto estava fazendo não era ruim para o governo. Tanto que ele foi botando diretores do Banco Central e a política continua a mesma. Quer dizer, hoje já tem maioria dos diretores indicados pelo Lula, eu acho, se não é maioria, mas já tem um peso expressivo na diretoria e não mudou nada. Porque a política macroeconômica não é uma coisa que eu quero fazer assim. Ele é baseado no levantamento de números, de realidades e regras, em comparação com outros países. Você tem que analisar a situação do câmbio internacional, como é que está o juro nos Estados Unidos, para saber qual é o juro aqui, e etc. É uma coisa técnica. Apesar de que o que a gente tem de economia até hoje ainda é muito frágil, né? Quer dizer, o arcabouço fiscal é uma coisa muito frágil, trancos, as perspectivas, né? Exatamente. A meta vai ter que ser alterada. Agora o Marcelo falou, o governo não tem nenhuma bandeira, até porque o que ele fez, que reciclou os programas que deram visibilidade. Novos programas velhos. Novos programas velhos. Mas parece, Marcelo, não sei se você concorda, que teve uma bandeira até para se contrapor com o Bolsonaro de fazer aquela coisa, a volta do Brasil no exterior. E com isso a gente podia falar um pouco do cenário internacional, como era e o que aconteceu nesse ano. Cenário internacional, quer dizer, a gente tem guerra, tem várias coisas que aconteceram lá fora. Eleição da Argentina, mas temos o Brasil vis-a-vis o mundo. Começou ainda na transição do ano passado, quando o Lula foi ao Egito na COP27, uma questão ambiental. Ele foi lá para uma questão ambiental, mas na realidade foi para expor o Brasil que viria aos olhos do mundo. Quer dizer, ele foi à Europa depois, ele conversou com chefes de Estado, com isso, com aquilo, tirou o retratinho lá no Egito. Então o Brasil apareceu aos olhos do mundo como alguma coisa diferente que aconteceria a partir de 1º de janeiro. Não só na questão ambiental, mas na questão política como um todo, porque ele deu palpite em tudo que é assunto. Você se lembra da visita do Lula ao Egito, ainda não presidente. E foi tratado como chefe de Estado, foi recebido pelo Macron no Champs-Élysées e etc. Quer dizer, é um negócio importante. Então daí ele começou a dar a marca. Qual é a marca que a gente tem hoje na área internacional? A retomada da dimensão internacional do Brasil, da dimensão da capacidade de influir do Brasil. Se parar com aquela bobagem, tem tempo que ser membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, você tem uma boa contribuição. De cara, conseguiu a presidência do G20, que vai ser no Brasil esse ano, conseguiu sediar a próxima COP30, que vai ser em Belém do Pará, vai ser uma coisa espetacular, por ser na Amazônia, não por ser no Brasil. Não, a próxima é a outra, 25. Enfim, 24, 25. A COP30. COP30. E no plano internacional, nós retomamos uma visibilidade positiva, é a minha leitura. Há outras coisas interessantes no governo que não geraram a visibilidade e a liderança como a do Fernando Haddad. A educação está indo mais ou menos bem, conseguiram votar
o horário integral em etapas até mais 3 anos para o ensino fundamental, conseguiram votar o novo, ainda não, mas a discussão positiva sobre a questão do currículo do ensino médio, conseguiram colocar no trilho alguma coisa em relação às faculdades isoladas. Tá? O Ministério da Educação está bem entregue, só que não está aparecendo como tal. Porque não é fácil. É uma obra mais lenta, né? E não é fácil o resultado. Mas podia ter um ministro falante e tal. Não tem. É outra coisa. Na saúde, você retomou um serviço à população importantíssimo, que é a valorização da vacinação, a valorização do atendimento de alta complexidade pela rede pública gratuita e tal, com a ministra que se preza, que é a Anísia Trindade, ao contrário daquela balbúrdia que era no Bolsonaro, tanto na educação quanto na saúde. E o grande assunto de todos, que é do mundo também, é a questão ambiental. Esse ano, de 2023, a questão ambiental, finalmente, 30 anos depois da Rio 92, tá certo? Retoma o protagonismo. Agora, olha... Dessa vez, com fatos. Por exemplo, o calorão do ano. Pois é, agora veja como é. Embora o calorão do ano não seja alguma coisa que esteja aleatória, porque as pessoas vivem o calorão, olha só que interessante. A agenda internacional, ótimo, levou o país e tal. Você vai na pesquisa das coisas onde o Lula é mais criticado e o que tem menos importância. Então, na lista de assuntos que consideram mais importantes para o país, a questão ambiental vem lá embaixo, né? A questão internacional, as viagens do Lula é apontado como um dos grandes motivos de crítica dele. Você vê, é importante, no entanto, talvez na visão exagero, da população, né? Mas a gente não ouviu, não conversamos ainda no internacional, essa questão de mundo. Marcelo, Pedro Paulo... Não, o Brasil tenta recuperar o protagonismo que lhe cabe, tanto na América Latina quanto no mundo. É isso que está rolando. De maneira bacana, você acha? Eu acho que sim, mas eu concordo que isso não está na agenda. Isso aí, para o eleitorado, para a sociedade, embora seja importante, não é de suma importância. Tem coisas mais importantes. Eu acho que, por exemplo, a questão climática é muito importante, mesmo assim está lá embaixo, né, nas preocupações do povo. Eu acho que, por exemplo, o que está aí gritando é a questão da criminalidade. Que nessa lista, está lá em cima. Nas preocupações das pessoas. O ponto negativo do governo Lula, do país, ponto negativo do país, em 2023, é a questão da segurança pública. Não, isso na visão da gente e também da pesquisa. Todo mundo só pensa sentimento da todo mundo só pensa. Você tem alguma coisa no campo internacional? No campo internacional, eu acho que é o seguinte, eu acho que por mais que o Lula tenha trazido o Brasil de volta ao cenário internacional, porque estava o Bolsonaro comia cheeseburger aqui e não almoçava, não comia com chefe de Estado nenhum, quer dizer, era uma coisa assim, o Brasil era inexistente. Ele conversava com os garçons. Ele conseguiu construir uma situação vontade, em que não fedia nem cheirava, não apitava nada, pária. E aí o Lula vem fazendo um trabalho de aparecer em todo lugar, falar com todo mundo, que ele é recebido, ele tem esse prestígio e tudo mais. Mas eu acho que aí faltou estratégia. Eu acho que podia ter sido muito melhor se ele, desde o início, já tivesse trabalhando a questão do meio ambiente, a questão da situação que o Brasil tem de liderança na questão da questão do carbono, do efeito estufa, da matriz limpa, que são os compromissos que estão colocados para a comunidade internacional e que o Brasil tem uma situação muito boa. O Bolsonaro falava que era muito boa e por isso podia derrubar a árvore. Ele não, ele está tomando a atitude de proteger as florestas, de tomar uma atitude em relação a isso, e isso ser um cacife muito forte. Então, a gente vê que no segundo semestre, o Lula percebeu isso e começou, então, a focar muito mais nesse assunto como temática internacional do que querer mediar as guerras do mundo, do que querer fazer aquilo que não cabe. O Brasil não tem essa dimensão. Essa dimensão ele não tem. Corre o risco de cair no ridículo, que não é... Não tem essa dimensão. Mas então, apresentou na COP28, a par do ridículo de ter uma delegação de 1.340 pessoas indo a Abu Dhabi, brasileiros, tá certo? Foi a maior delegação mundial. Disparada. A segunda foi a da Índia, com 700, o dobro da Índia. 1.300 pessoas, apesar desse ridículo, apresentou uma coisa que todos gostaram.
os indicadores de redução do desmatamento da Sim. Amazônia. A Amazônia, Isso foi no prático, Cerrado. aconteceu. E eu vi lá em Nova York, não vou aqui discorrer sobre a importância da floresta, assim, mas também tem floresta na Indonésia, na África inteira e tal. Mas tem um negócio da floresta na área do Equador. Sim. Ali é que é importante a floresta, tá certo? Porque a rotação da Terra leva a emanação enfim, da umidade da É o água. que chamam os rios aéreos, né, que a Amazônia causa. Não, né, que ela a transforma- floresta da Indonésia não gera o transporte da umidade para o resto do mundo. As da África não geram, porque não estão na faixa do Equador. Quer dizer, tem tufão, aquele negócio, ciclone na Flórida e não tem ciclone no Canadá, pela mesma razão, tá entendendo? Quer dizer, é ali que é. E é ali que é a floresta amazônica, da qual o Brasil é responsável por quase 70% ainda. E tem Colômbia, Peru, outros países. Olha só, outro assunto aqui interno nosso, Congresso. Aí Congresso tem centrão, tem emenda. Foi um ano, eu achei assim, trouxe muita novidade, pelo menos no que eu acompanho de Congresso. Eu nunca vi um Congresso tão forte, mas eu também nunca vi um Congresso tão abusado, porque é interessante que ele não seja subserviente ao Poder Executivo. Mas o Congresso, assim como o Supremo Tribunal Federal também escorrega na sua autoavaliação de como é que você usou um termo, Marcelo Bon, eu estou só conselheiro de guardião, de caudatário da República. Da democracia. Só vale ele. O que ele diz, é o grande defensor. Ele tem um papel super importante, mas extrapola quando assim se comporta e cai, na visão das pessoas, numa avaliação negativa. Ele não tem que se comportar assim, mas enfim. Mas o Congresso me pareceu extremamente abusado. Nunca vi isso. Você olha acho positivo o embate, tá? Derruba veto, coisa que nunca se fez. Antigamente os vetos ficavam lá, né, Márcio? Você que foi deputado. Veto ficava lá para ser examinado. 7 meses depois, vi uma pilha, um belo de hoje, vamos apreciar os vetos. Já teve veto Tinha de 40. anos. Então é interessante, é dinâmico. Agora, esse avanço no orçamento, por meio das emendas, que não vai parar. Houve uma negociação para dar um recuo agora nesse orçamento, mas tem planos para aumentarem. O fundo eleitoral, que é uma coisa que vem numa progressão que não sei onde vai parar. Né? É indecente, você acha? Eu acho indecente. Eu acho que um país precisa ficar catando espaço no orçamento para um monte de coisa, e aí você libera. Você está multiplicando isso por quanto? A última eleição de prefeitos foi 1 bilhão. Agora foi para 5. Foram 2 bi, vai para 5, 4,9, o mesmo valor da eleição presidencial. E eleição de deputado, que tem que percorrer, deputado federal, um estado todo, né, Márcio? Aqui que sai o país. É municipal. Quer dizer, na eleição municipal, quem vai mandar nesse dinheiro são os que comandam os partidos. E ponto. É sempre quem manda, né? Quando você tem eleição para governador, os governadores têm influência nisso e tal. Na de prefeito, como é muito espalhado, 5 mil prefeituras e tal, você começa a contar tostão para candidato a vereador. Você sabe quantos candidatos a vereador vai ter esse ano? Vereador vai ter esse ano no Rio de Janeiro? 100 mil. No Rio de Janeiro? Não, no Brasil. No Brasil, nos 5.570 municípios. Mas você, que foi deputado, 2 mandatos, né, Márcio? Mais ou menos, 3. 3. O que você vê? Você tem essa visão? Não sei se é a minha visão do Congresso, agora é diferente, muito negativa. Eu não vivi no Congresso no tempo do custeio público para campanhas eleitorais. Não, do Congresso como um todo. O Congresso como um todo está abusado, sim. A liderança do Congresso é uma liderança que foi construída no tempo do Bolsonaro, é bom que a gente se lembre disso. O senador Ciro Nogueira, hoje, presidente do PP, ou o maior nome do PP, era o chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro e, portanto, deu uma força extraordinária a esse movimento político, que é apelidado de Centrão, que na realidade tem 180 deputados em 513, não é tanto assim. Mas contamina o resto, porque ninguém é bobo. Quer dizer, eu não sou do Centrão, mas também quero o meu. O meu o que é? É proibido ter dinheiro particular de empresas, pessoas físicas podem, de empresas para campanha eleitoral. É proibido, é vetado. Não pode ter, você não pode ser amigo do cara da loja Casas Bahia e por isso ter um dinheiro para campanha. Não pode. E porque não pode,
Essa é a explicação, virou dinheiro público. Aí é a festa, porque quem é que manda no orçamento? Quando você não tem controle dessa questão. E mudou, eu acho que mudou o modal. Quer dizer, antigamente, 1 bilhão era uma fortuna. Agora a fortuna é só 10 bilhões. Quer dizer, mudou, É você a entendeu? facilidade que você tão fala. bilhão agora, você fala assim, economizou 120 milhões de reais na construção de uma ponte. Só? Tá entendendo? Quer dizer, não sei quanto custou, 25 milhões. Só? É tudo bilhão. Então mudou o modal. E porque mudou o modal, parece aos senhores parlamentares que têm que disputar eleições, nós já comentamos aqui semana passada a importância da eleição municipal como investimento para a próxima eleição federal. Então, esse ano 24 vai ter eleição para vereadores e prefeitos. É onde se vai construir o que vai ser candidatura em 2026. Não só para presidentes e governadores, mas para senadores e deputados. E a partir daí é que surge o dinheiro também da União, que é proporcional ao número de deputados eleitos. Os parlamentares perceberam, entenderam qual o tamanho do poder legislativo, a força que tem o poder legislativo. E isso seria bom se eles não utilizassem essa força para seus interesses paroquiais, para os interesses não da nação. Quer dizer, o legislativo ele tem força, mas seria interessante esse poder dar as linhas, né, os guidelines, as linhas principais para o país. Né, é a União, né, é o conjunto de todas as unidades federativas. Então, o legislativo deveria ter o entendimento da sua força para dar as grandes linhas para o Brasil, mas não. Os nossos parlamentares eles têm tudo pela metade. Né? Eles usam essa força para seus interesses, das suas redutos eleitorais, para as suas candidaturas e sua permanência no poder. Para retroalimentar o poder, na realidade é isso. Eu vou ter que fazer alguma coisa em algum lugar para que possam votar, então vira um jogo que não é pelo bem geral, é pelo bem específico. É pelo bem específico. Mas então, também... sempre dessa forma. E até porque, que é a maior crítica que se tem, que já está com uma parte enorme do orçamento de investimento, do orçamento disponível, né? Porque o nosso orçamento é altamente engessado, é quase 90% travado, né? O que sobra já tem uma parcela enorme que está sendo destinada sem base em política pública nenhuma. Nenhuma. Não tem um programa que ele vá aderir e que então vai fazer com que a terra dele, lá, o município dele, a região dele, vá entrar naquele programa mais intensamente. Não. É o que eu quiser. Porque a emenda, ela atende o interesse, como você usou, específico. Então, o dinheiro não vai necessariamente para onde precisa. Exatamente. E para onde o parlamentar necessita de manter olha aqui, o governo federal... O Brasil gasta mal o dinheiro. Pois é, então o governo federal fez uma tentativa, o Pedro Paulo conhece profundamente, lançando o novo PAC. Sim. Lançou aqui no Rio de Janeiro e tal. Aquilo ali é uma coleção de projetos individualizados sem conexão um com o outro. Então, pontos negativos que eu vejo. Não há, até agora, nitidamente expresso um projeto de país. Não houve uma discussão. O que o país quer ser? Ele quer ser industrializado, ele quer ser internacionalizado, ele quer importar mais, ele quer exportar mais. Não tem isso. Então, fica solto assim o PAC. 2. O 8 de janeiro, que nós falamos aqui no início, foi a maior oportunidade que o país teve de se unir em torno de objetivos nacionais. Perdida. Porque naquele dia, quando o Supremo inteiro foi invadido, todos os parlamentares estavam de folga, não é? Os ministros do Supremo não estavam em Brasília, metade viajando no exterior e tal. Foram todos a Brasília no mesmo dia. Os governadores mesmo de oposição foram lá juntos do Lula naquele momento. Parecia que jamais aconteceria. Quando é que o Tarcísio de Freitas iria a Brasília conversar com o Lula naquele momento? Não. Nunca. Mas foi dia 8 de janeiro. Uma semana de poder. Né? Então o Lula teve uma oportunidade única, na minha leitura, de efetivamente unir o país. Não em torno dele, mas em torno de projetos que ele poderia apresentar, de reunir tal e coisa. Essa foi uma coisa tétrica na minha leitura. E como consequência, tá certo? Esse conflito de poderes, porque aí tem o judiciário se metendo na história e tal, e surgem lideranças inesperadas. E, por último, né, a segurança pública. Que não falamos ainda, passamos, concordamos que a segurança pública mais grave que está acontecendo, que é o mais grave e que é o menos olhado de maneira
séria e Ninguém quer se meter consistente. nesse vespeiro. O governo federal se recusa a botar no colo esse assunto, que é um assunto que não é só do Rio de Com Janeiro. medo do desgaste, né, Com Marcelo? medo Assim, não vamos atrair como se... Ué, mas é para atrair mesmo. Esse é um problema resolver, da maior né? gravidade, é um problema federal. Comparando, como o Marcos estava falando, a comparação entre 2022 e 2023, acho que isso é uma questão que a gente está vendo eclodir o efeito que teve. O Brasil já vinha com um problema de crime organizado seríssimo há décadas, né? E eu acho que o governo Bolsonaro piorou muito essa história, porque a guarida dada aos milicianos, né? Essa exacerbação, aquele rapaz que foi assassinado, foi morto pela polícia em Adriano Nóbrega. Quer dizer, o cara foi medalha dos Bolsonaros na Assembleia no Rio de Janeiro. Quer dizer, se você olha esse nível de contaminação que existia na estrutura do Bolsonaro, com a milícia, com o Queiroz, um cara ligado à milícia, quer dizer, toda essa imbricação, até coincidências ou não, o Rony Lessa morar no mesmo condomínio que ele morava, quer dizer, toda essa contaminação, ela fez eclodir, fez essa milícia virar muito mais poderosa, muito mais à vontade, muito mais atuante, né, em todos esses fatos. E agora está tendo uma dificuldade. A dificuldade que a gente está vendo, e o exemplo que a gente está vendo, só queria concluir isso, é que a Polícia Federal, a coisa federal, agindo sobre isso, consegue resultados. Tá aí, o tal Zinho se entregou por medo de morrer. Não foi outra coisa. Ele achava que a Polícia Militar ou a Polícia Civil iam matá-lo. Então ele correu e estava na porta da PF, foi para a porta da PF, estou aqui. Não, foi negociar, né? Foi negociar. Engraçado, o Brasil, o bandido negocia a sua prisão. Então, acho que esse é um fato que a gente nunca comentou, que o governo Bolsonaro acirrou isso. Não acirrou, sim. Ele deu E o governo Lula não caiu dentro. Não caiu dentro desse assunto, que é um assunto esse sério é o país. maior assunto hoje da população brasileira como um todo. Os que são ricos, os que são menos ricos, os que têm oportunidades, os que não têm, é a segurança pública. Pronto. E, há um ano atrás, na transição, não era assunto importante. É um assunto secundário. Não. Tanto que se desistiu, ele prometeu na campanha o Ministério da Segurança Pública, bastou o Dino bater o pé mesmo assim não teve. Voltou. E esse é um assunto, como é o mais importante do ano, a gente vai falar semana que vem, que nós vamos fazer um programa Mãe de Ná. Vamos fazer nossas previsões para o ano de 2024. Por isso é que o 2023 fica por aqui, tá? E semana que vem vamos falar... Semana que vem já vai ser 24? Já vai ser 24, tá certo. Então, gente... Não se deixe de não esqueça de dar o like, compartilhar o canal com os amigos, avisar esse programa com a Dora Kramer e os seus amigos. Não é bem assim, é muito bom. Assine o nosso canal, nós estamos aqui no YouTube e também em todas as plataformas de podcast. Dá um like aí agora. Nós queremos, né, desejar uma virada muito legal. Juízo? Não precisa ter muito juízo. Moderação? Um pouco, suficiente para não se ferrar, tá? Porque também não vai entrar o ano assim, a baderna. A gente fica por aqui, né? Beijo, até 2024. Parabéns você que ganhou a Mega da Virada, hein?